paz do Senhor Jesus. Nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, está no versículo 35, que diz assim: E, como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Olha que coisa linda aqui. Os discípulos se encontraram com Jesus no lugar deserto, depois de vir de uma missão, e Jesus fala, esse lugar deserto, ele é um deserto, geograficamente falando, mas não está deserto de pessoas. Tem uma multidão que vocês precisam descansar num lugar deserto, geograficamente, e deserto de pessoas. Ok. E como tinha uma grande quantidade de pessoas em volta deles, de Jesus, da multidão, olha que coisa interessante. Os discípulos tiveram a capacidade de olhar em volta, de olhar ali ao local e ver coisas que não é qualquer um que vê. Eles tiveram, vamos falar assim, uma capacidade estratégica, gerencial, de reconhecer uma situação, de reconhecer uma circunstância e vir um problema. Qual era o problema? Já está caindo o dia está cessando. Com o dia cessando, esse povo, toda essa multidão vai ter onde dormir, não vai ter onde comer. Então eles se preocuparam com a hospedagem, se preocuparam com a comida, se preocuparam em botar um princípio de Deus em prática chamado de hospitalidade. Olha que coisa linda, hein? Já está adiantado o dia. Senhor, o lugar é deserto, já está muito adiantado, viu, Senhor? E isso é excelente. Obreiros que têm visão das coisas que estão acontecendo ao seu redor é excelente. O problema não é você ter a visão. O problema não é você ter a visão do que está ocorrendo ao seu redor. O problema é a falta da visão espiritual do que está ocorrendo ao redor. Se você está vendo algum problema ocorrendo fisicamente ao seu redor, você também precisa ver no mundo espiritual o que está acontecendo. Porque muitas vezes um problema ao nosso redor não é problema. É algo que Deus está preparando, é um ambiente que Deus está preparando para um milagre. E se eu não olhar com os olhos espirituais, eu posso travar a bênção, travar o milagre de Deus na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor. Então, olhar com um olhar crítico para as coisas ao meu redor, no ambiente físico, é condição indispensável para os discípulos de Jesus Cristo, para os obreiros de Deus. Porém, isto não é o suficiente, é necessário olhar com os olhos espirituais para o que está acontecendo e para o que está por vir. Como eles previram, está caindo o dia, pode ter um monte de problema lá na frente, isso no mundo físico. No mundo espiritual, Senhor, está caindo o dia, é momento para milagre. Nós já podemos contemplar milagres que vão acontecer lá na frente, por causa dessa situação que, a princípio, aos olhos humanos é problemática, mas quando nós olhamos pela ótica de Deus, Deus nos surpreende. Mas para isso nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito, nós precisamos observar com os olhos carnais o ambiente físico e buscar no mundo espiritual o que está acontecendo e o que vai acontecer, para que nós não deixemos que as circunstâncias impeçam a bênção de Deus. Jesus estava para operar um grande milagre ali naquele local, que estava quase sendo impedido pelos seus discípulos, que olharam com um olhar crítico, com as melhores das intenções. Então, nem sempre as melhores intenções dos homens estão de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos entender, nem sempre a minha melhor intenção às vezes eu quero ajudar tanto uma pessoa e a pessoa está debaixo ali de um processo de Deus está permitindo ela passar para aquilo para fazer mudança, eu vou lá e interrompo o agir de Deus querendo ajudar. Eu estou olhando um problema no mundo físico, mas não estou olhando o que está acontecendo no mundo espiritual, não peço a direção de Deus, eu vou lá e acabo impedindo o agir de Deus, ou seja, eu vou retardar aquela pessoa de receber uma bênção, dando um alívio momentâneo para ela ali. Isso é terrível. Nós precisamos começar a olhar com um olhar espiritual para tudo o que acontece ao nosso redor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.